Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Você está no C3 e hoje eu quero falar sobre combatendo o espírito dos nicolaítas. É isso mesmo, combater os espíritos dos nicolaítas, ou não necessariamente demônios, mas a mentalidade dos nicolaítas dentro da igreja atual. Isso mesmo, combater essa mentalidade. Nós estamos vivendo uma era onde muitos que se dizem cristãos estão de mãos dadas com costumes, filosofias, ideais ou ideias que uma vez foi condenada pelas Escrituras. E uma dessas ideias ou filosofias que nós precisamos combater é a filosofia dos nicolaítas, combater esse espírito, não falando de demônios, mas falando de estado mental, de ideologia. Isso mesmo, precisamos combater os nicolaítas. E a pergunta é quem era, mas que raio era esses tais de nicolaítas? Né? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e no versículo 15, nós temos a referência aos nicolaítas dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A primeira referência, o Senhor Jesus está falando com a igreja de Éfeso. E a segunda referência, no versículo 15, ele está falando para a igreja de Pérgamo. Quando o Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso, ele está elogiando, ele está exaltando ou trazendo à tona o fato de Éfeso não concordar e não gostar dos nicolaítas e suas doutrinas. Já Pérgamo, o Senhor, ele fala que eles toleram, eles suportam pessoas ou aqueles que aderem ou estão dando base, suportando os nicolaítas e sua doutrina. E quem eram os nicolaítas? Quando se fala de nicolaítas, os descendentes ou adeptos da seita dos nicolaítas, aqueles que tinham a filosofia de Nicolau, é um pouco confuso, é um pouco obtuso, é um pouco incerto, mas o que se sabe, o que se tem, os pais da igreja, como Jerônimo e outros homens, Santo Agostinho e outros homens que deram seu parecer quanto aos nicolaítas, aponta que era literalmente Nicolau, por isso nicolaítas. Nicolau consagrado e ungido diácono na igreja de Atos, no capítulo 6, junto com Estevão e outros diáconos. E esse Nicolau tinha um problema que tornou-se evidente na sua seita, ou que tornou-se a marca de sua seita, os anos que se passaram seguintes, né? Conta-se a história desses homens por um dos pais da igreja, por causa da incontinência sexual de sua esposa e a vida desregrada sexualmente entre aqueles que os ouviam, trazendo então a filosofia de que eles tinham uma mentalidade da seguinte forma. Eles tinham a seguinte palavra, de que não importa o que você faça com o corpo, porque isso não afetará o seu espírito, né? Essa era a mentalidade dos nicolaítas. Não importa o que se faça no corpo, porque isso não afeta o espírito, isso não vai afetar o espírito. Outra vez voltando para uma mentalidade grega, a mentalidade grega, uma filosofia grega de que a matéria é má em si mesma, de que a matéria era ruim em si mesma e que o espírito era bom e que não tinha o que fazer, que precisava manter o corpo como estava, um estado pecaminoso. Esta era a mentalidade, centralizando e sendo um pouquinho repetitivo, que não importa o que se faça com o corpo, porque o que se faz com o corpo não altera o espírito, ou a espiritualidade, ou o relacionamento com Deus. E nessa semana eu ouvi uma cantora famosa, não citaria o nome dela, mas uma cantora famosa dizendo que não importa o que você cante, não importa o que você possa cantar música secular, que Deus não está interessado se você está cantando uma música assim ou daquele jeito, Deus está preocupado com o espírito. E aqui nós identificamos essa mesma mentalidade dos nicolaítas no nosso meio, promovendo um liberalismo
carnal, mortificando assim doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos, como por exemplo a Gálatas capítulo 5, que nos ensina a nos desfazermos, despojarmos do velho homem e nos despojarmos das obras da carne, que as obras da carne são más, mas nós podemos santificá-las e viver os frutos do Espírito, no mesmo Gálatas capítulo 5, do verso 22 em diante. Os nicolaítas tinham essa marca, a marca de viva de qualquer jeito, viva de qualquer forma. Esta doutrina também atingiu Roma, e os cristãos da era romana, na era de Paulo, nos tempos da igreja romana, que dizia o seguinte, que por mais que pecássemos, a graça de Deus é abundante. Poderíamos pecar à vontade, porque a graça de Deus ela é superabundante e vai suprir esta carne. Essa é a mentalidade dos nicolaítas, também dos nossos dias. Eles aprovam as obras da carne, aprovam a contaminação da carne e dizem que não tem nada a ver. Tem havido uma liberação verbal, uma liberação por parte das obras da carne. E os nicolaítas tinham essa mentalidade, a mentalidade de viver à vontade, fazer à vontade, ouça o que você quiser ouvir, assista o que quiser assistir, faça de tudo, não precisa de filtro, mas faça de forma liberada. Outra característica dos nicolaítas é que descreve-se como uma seita filosófica, com suas bases filosóficas na Grécia, em filósofos gregos, que eram pessoas que estavam dentro da igreja, não eram ateus, mas também não eram pagãos, não tinham um relacionamento de intimidade com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eram aqueles que estavam no meio termo, nem ateu, nem cristãos, nem ateu e também não defendiam um relacionamento com o Senhor Jesus. Esse espírito, por não se dizer, essa casta de demônios tem atuado de forma livre dentro da igreja e aprovado por autoridades, e aprovado por líderes espirituais, pessoas que não negam a existência de Deus. Eles não dizem declaradamente que Deus não existe. Eles não alegam declaradamente que Deus não é um ser existente. Eles até aprovam, mas que não precisa isso tudo. Não é necessário isso tudo. Não é necessário essa adoração toda, essa entrega toda, não é necessário essa filosofia toda, como eles costumam dizer. E o espírito dos nicolaítas tem estado no seio das igrejas, não combatendo, mas apenas permanecendo em um estado de frieza. E no próprio Apocalipse, o Senhor Jesus ele diz assim, uma determinada igreja ele diz, você não é quente, você não é fria. Eu queria que você fosse ou quente ou você fosse fria. Mas como você é morna, como você é alguém, você tem uma religião morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa filosofia está introduzida em nosso meio. E nós precisamos nos definir se somos frios ou se somos quentes. Porque o morno será expelido. E quanto à resposta a fazer ou não fazer com o corpo o que quiser, em 2 Coríntios 5,10 diz da seguinte forma, porque importa que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, no tribunal de Cristo, quando nós vamos comparecer, o assunto não é esse, o tribunal de Cristo, o grande trono branco, ou qualquer coisa desse aspecto, é assunto para outro momento. No tribunal de Cristo nós vamos comparecer e vamos prestar conta por aquilo que fizermos por meio do nosso corpo, seja bem ou seja mal. Observe só, tivermos feito por meio do nosso corpo. Dependendo de como usarmos o nosso corpo, isso pode pesar contra ou a favor do nosso julgamento.
todos nós vamos comparecer diante de Cristo e vamos prestar conta se nós fizemos bem ou mal diante do nosso corpo. Então, antes de pensar se isso é permitido ou não permitido, devemos pensar que vamos comparecer e vamos prestar conta disso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 também nos diz que nós somos, 16 e 17 nos diz que somos santuário, somos um templo, que o Espírito de Deus habita em nós e que dependendo da forma que nós nos comportarmos com esse corpo, podemos receber juízo severo. A Bíblia chega a dizer aqui nesse capítulo 17, Deus o destruirá, porque nos comportamos de forma errônea e administramos o nosso corpo, o templo do Senhor, de forma errada. Essa doutrina, essa filosofia de liberalismo, de uma liberalidade exacerbada, pode condenar os cristãos da atualidade e ser rechaçado, como foi rechaçado pelo Senhor Jesus aqui em Apocalipse capítulo 2. O Senhor Jesus diz, eu também, você odeia, diz para Éfeso, você odeia as obras dos nicolaítas? Eu também odeio, eu também desaprovo. Eu desaprovo aqueles que são mornos, eu desaprovo aqueles que usam o corpo de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu também desaprovo esse não ateísmo e essa falta de intimidade e falta de relacionamento com o Senhor Jesus. Devemos pensar em uma guerra espiritual. Muitos estão preocupados com demônios grandes, demônios pequenos, principados, potestades, e temos esquecido o real motivo de uma guerra espiritual. Vamos combater essa filosofia no seio de nossas igrejas. Vamos combater essa filosofia liberada e legalizada no meio e no seio da igreja. Nós não pertencemos à doutrina dos nicolaítas. Ok, queridos? Por isso, eu gostaria de convidar você a participar conosco. Fazer o seu comentário também, o que você acha. Fazer o seu comentário, colocar aqui na descrição, ativar o sininho, deixar o seu like, ativar o seu joinha, tá certo? E eu espero você, curte, compartilhe e venha participar conosco dos nossos vídeos aqui, combatendo espíritos na nossa guerra espiritual, ok? Que Deus abençoe vocês e vem ser igreja. Deus abençoe vocês e até a próxima.